Ecoar a boa nova. Então, 19ª semana. Na 19ª semana, nós vamos ver os ensinamentos de Jesus sobre a fé e o cumprimento dos mandamentos. Então, Jesus estava entrando em Cafarnaum, quando um oficial romano se aproximou dele suplicando: Senhor, meu empregado está em casa de cama, sofrendo muito com uma paralisia. Jesus respondeu: Eu vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado, pois eu também obedeço a ordens e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. E digo ao meu empregado, faça isso, e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu garanto a vocês, nunca encontrei uma fé igual a essa em ninguém de Israel. Então Jesus disse ao oficial: Vá, e seja feito conforme você acreditou. E nessa mesma hora, o empregado do oficial ficou curado. Então essa história mostra a fé do oficial, né? A primeira coisa que destaca é que o oficial romano não era um judeu, ele não era uma pessoa religiosa na fé judaica, ele vinha do mundo pagão, né? Ele era tido como pagão. Então o que Jesus diz desse oficial que era um pagão para os judeus? Que nunca Israel viu fé como a dele. Então olha só, esse pagão tinha mais fé que os outros judeus que iam no templo sempre que Jesus conheceu. Agora veja em contraste o que vai acontecer nesse outro dia. Aproximou-se de um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, quando viu Jesus a seus pés e pediu com insistência. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filha está morrendo, vem e põe as mãos sobre ela para que sare viva. Jesus acompanhou Jairo e numerosa multidão o seguia e o apertava de todos os lados. Aí chegou uma mulher que sofria de hemorragia já há 12 anos. Tinha padecido na mão de muitos médicos. Gastou tudo o que tinha e, em vez de melhorar, piorava sempre mais. A mulher tinha ouvido falar de Jesus. Então ela foi no meio da multidão, aproximou-se de Jesus por trás e tocou na roupa dele, porque pensava: ainda que eu toque só na roupa dele, ficarei curada. Jesus percebeu imediatamente que uma força tinha saído dele. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem foi que tocou minha roupa? A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que havia acontecido. Então foi, caiu aos pés de Jesus e contou toda a verdade. Jesus disse à mulher: Minha filha, sua fé curou você. Vá em paz e fique curada dessa doença. Então, olha só, o oficial romano tinha dito para Jesus que não era digno de receber na casa dele, né? Era só dizer uma palavra que o servo ficaria curado. Já o chefe da sinagoga, que a filha está doente, está com medo da filha morrer, ele pede a Jesus que vá em casa, diferente do oficial romano. E Jesus vai na casa dele. No meio do caminho, uma mulher que sabia de Jesus e tinha gastado o dinheiro dela para tentar curar a hemorragia, chega de fininho e encosta em Jesus por trás. Por que ela chega de fininho? Porque quem sofria de hemorragia, pela lei judaica religiosa da época, estava impuro, não podia tocar em ninguém. Então aquele ato dela de chegar por trás e tocar era uma violação da lei religiosa da época. E podia ter severa consequência para ela. Por isso que ela fica com medo de dizer que é ela. Mas por fim ela diz, e Jesus diz para ela em paz. E ela percebeu, né, que ela tinha ficado curada. Então, no meio do caminho, indo para a casa de Jairo, que era a chefe da sinagoga, essa mulher encosta em Jesus e é curada. Ela quebra a lei religiosa da época, teve que ter coragem para fazer isso, correu risco, encostou só em Jesus, no manto dele, e ficou curada. Jesus ainda estava falando quando chegaram algumas pessoas da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Sua filha morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas tenha fé. E Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João.
Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e ouviu as pessoas chorando e gritando. Jesus entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, ela está apenas dormindo. As pessoas começam a zombar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde a menina estava, e Jesus pegou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu lhe digo, levanta-se. A menina levantou-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha 12 anos, e todos ficaram muito admirados. Então Jesus chegou na casa de Jairo, a filha dele já tinha morrido. Jesus fala com ele: tenha fé, tenha ânimo, né? Não tenha medo. E continuou o caminho, porque Jairo já tinha desesperado quando ouviu a notícia que a menina estava morta. Jesus então a ressuscita apenas dizendo: menina, levanta-se. Mistérios da vida do Cristo. Vamos falar sobre o matrimônio e os eunucos do reino. Os fariseus vieram perguntar-lhe, para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus: não leste que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim já não são 2, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe, por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma mulher, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Então, olha só, Jesus vai dizer, a gente fala que hoje em dia, né, já era difícil o casamento, na época de Jesus já era, né? Já tinha certidão de divórcio, né? Mas continuando aqui o texto, seus discípulos disseram: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Então, olha só, na época de Jesus já achavam que o casamento, se fosse por toda a vida, era melhor não casar, né? A gente acha que hoje, às vezes, o casamento era difícil, que na época dos nossos avós era mais fácil. Não, na época de Jesus já era difícil o casamento, né? E Jesus diz por quê. Jesus diz por quê nessa passagem? Pela dureza do coração, né? Mas Jesus diz que o matrimônio é indissolúvel. E ele vai agora terminar, ó. Nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que o são desde os ventres de sua mãe. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens. E há eunucos que a si mesmos fizeram eunucos por amor ao reino de Deus. Quem puder compreender, compreenda. O que são eunucos? Eunucos são pessoas que foram... Olha só, imagina que fosse um rei, e naquela época os reis tinham várias esposas. Como que o rei ia fazer para colocar guarda no castelo, para tomar conta do castelo e não virar corno? Se o cara tem 10, 15, 20 esposas, e enche de ele precisa colocar guarda no castelo, como que ele vai saber que o filho dele com a esposa é filho dele com a esposa e não é filho dele com um dos guardas? A forma que ele tinha de saber que não ia ser traído é o seguinte: os guardas eram castrados desde a infância. Então esses guardas eles eram eunucos. Eunucos é isso, gente castrada desde a infância. Assim o rei saberia que os filhos eram dele e não dos guardas, né? Então a guarda do castelo era feita por eunucos, por homens castrados. Então o que Jesus está dizendo? Que há pessoas que nascem eunucas, há outras que depois saírem do reino da sua mãe, são feitos eunucos pelos homens, né? São os castrados, né? E há outros que se fazem eunucos pelo reino de Deus, ou seja, os que se fazem eunucos pelo reino de Deus são aqueles que deixam tudo para viver para o reino de Deus. São os padres, as freiras, né? Jesus fez isso, São Paulo fez isso. Tem outros personagens bíblicos que fizeram isso, né?
Então os eunucos pelo reino, né? Então o casamento não é a única condição, né? Ser eunuco pelo reino de Deus, deixar tudo e não ter família para viver pelo reino de Deus também é outra opção. Mas a passagem nos mostra que já na época de Jesus o casamento era difícil. Por quê? Por conta da dureza do nosso coração. Então, agora o tema é a ressurreição. Ora, vieram ter com Jesus os saduceus, que afirmavam não haver ressurreição. E perguntaram: Mestre, Moisés prescreveu, se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão despose a viúva e suscite posteridade a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. Então o segundo desposou a viúva e morreu sem deixar posteridade. Do mesmo modo o terceiro, e assim tomaram-na os 7, e não deixaram filhos. Por último morreu também a mulher. Na ressurreição, a quem destes pertencerá a mulher? Pois os 7 tiveram por mulher. Então isso aqui é uma pegadinha, né? Eles não acreditavam na ressurreição, então eles falaram assim, olha, a mulher casou-se com um homem, esse homem tinha 7 irmãos. Ela ficou casada com esse homem e esse homem morreu sem deixar filho. Aí o outro irmão dele casou com ela, também morreu sem deixar filho. E assim os 7 irmãos casaram com ela e ela não teve filho com nenhum dos irmãos. Então, quando ela morrer no reino dos céus, ela vai ser mulher de qual deles, já que ela casou com 7, né? É uma pegadinha, né? Que eles queriam ridicularizar a ressurreição, né? Para dizer que aquilo ali não tinha sentido, que a vida acabava nessa terra. Eles não acreditavam em ressurreição. Então Jesus respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição dos mortos, os homens não tomarão mulheres, nem mulheres os maridos, mas serão como os anjos nos céus. Mas, quanto à ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, como Isaac, não lestes no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça ardente, dizendo, eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó? Ele não é Deus dos mortos, senão dos vivos, portanto está aí muito errados. Então Jesus disse, né, na ressurreição as pessoas não se casam nem se dão em casamento, né? Eles pensavam a vida depois da morte como uma continuação dessa vida. Mas na ressurreição as pessoas viverão só para Deus, como anjos no céu. O que nos espera na próxima vida não tem nada a ver com essa terra. Por isso que ele diz que eles não compreendem o poder de Deus. O que Deus prepara para a próxima vida nossa na ressurreição não tem nada a ver com essa vida. Não é casamento, não é continuação daqui, não é uma espécie de terra pura onde a gente vive essa vida aqui, mas todo mundo é bonzinho e certinho. Não, não é nada disso. É algo totalmente diferente que nós não podemos imaginar. Então, a ovelha perdida. Aproximaram-se de Jesus os publicanos e os pecadores, para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então, Jesus lhes propôs uma parábola. Quem de vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, eles estavam falando que Jesus comia com gente de má vida, com pecadores, né? E Jesus está dizendo que é isso mesmo, ele veio buscar os pecadores, né? É como a ovelha perdida. O pecador é aquela ovelha que se extraviou do rebanho de Deus e Jesus foi atrás buscar. E que no céu tem mais felicidade por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse fim aqui, 99 justos que não necessitam de arrependimento, é uma cutucada neles, né? Igual na semana passada, quando eles levaram aquela mulher pega em adultério, e Jesus falou com eles assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Para a gente ficar apontando na vida o pecado dos outros, significa que a gente não está prestando atenção no próprio pecado. Ou às vezes não se reconhece pecador, né?
Então, é claro que a gente tem que saber a diferença do certo e do errado. Jesus disse para a mulher adúltera: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai embora e não peques mais. Né? Ele não disse que o pecado dela não tinha nada de mais, não. Ele falou que era um pecado, para ela não pecar de novo. A gente tem que saber a diferença do certo e do errado. Mas não é obrigação nossa ficar apontando o pecado de ninguém na vida do outro, não. Se a gente age sempre apontando os pecados dos outros, significa que não estamos prestando atenção nos nossos próprios pecados. Então, o filho pródigo. Essa passagem é a continuação do dia anterior, da ovelha perdida. Querem ver? O moço, o filho mais moço disse ao pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre ele os haveres. Poucos dias depois, juntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei a meu pai, e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então, olha só, esse filho mais novo, ele considerou o pai como se estivesse morto, não quis nem saber, né? Porque pediu a herança para ele. Não quis nem saber do pai, tratou como se o pai tivesse morto. Pediu a herança, pegou a herança, foi para uma terra distante, gastou com prostitutas, ficou sem nada, passou fome, foi cuidar de porcos, e para judeu, o porco era um animal impuro, né? Mas nem a comida do porco eles davam para ele. Nem a comida dos porcos davam para ele. Então ele cai em si e fala assim: poxa, na casa do meu pai até os empregados têm comida, eu vou voltar para lá. Não para viver como filho, né? Mas para viver como um empregado, pelo menos. Vai falar para o pai: ó, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. Ele não voltou para ser filho, ele vai voltar para ser um empregado, né? Para pedir para o pai, pelo menos como empregado, porque eu tenho que comer. Então o filho lhe disse: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste, vesti-lhe, e ponde-lhe um anel no dedo, e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o, comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a festa. Então essa história aqui, esse filho mais novo é a ovelha perdida, né? E quando ele volta, o pai vai e acolhe ele. Não como empregado, mas como filho. Manda trazer a melhor veste, o anel, bota um anel no dedo de novo. O anel mostra a filiação. O anel simboliza a filiação, né? Bota o anel no dedo, bota o anel de família no dedo, calçado nos pés, e manda matar o novilho gordo para fazer uma festa, porque o menino voltou, porque o filho mais novo voltou. Então olha como o pai trata o filho mais novo quando ele volta, né? Mas a parábola não terminou, não. Tem mais um personagem, o filho mais velho, vamos conhecê-lo. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo porque o reencontrou são e salvo. Encolherizou-se ele, e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar o novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então o filho mais velho
que estava no campo, quando ele escuta os barulhos de festa e volta, ele pergunta para um dos servos que estava lá no caminho, né? Que barulho é esse? O servo vai falar, olha, teu irmão lá voltou e seu pai mandou matar o novilho para fazer festa. Ah, mas o filho mais velho não vai lá para a festa não, ele fica encolerizado e chama o pai para fora da festa. Vai falar com o pai, pai, que isso? Esse moleque gastou tudo, torrou tudo com prostituta e você fez a festa para ele? Isso não está certo não, eu estou aqui todo dia com você, não transgrido uma ordem sua, você nunca me deu nada para fazer festa e vai fazer festa para esse aí que gastou tudo? E o que o pai responde? O pai responde, esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Então vejam só, 3 personagens, o filho mais novo, o pai e o filho mais velho. Essa parábola de Jesus, esses 3 personagens representam quem? O filho mais novo representa a pessoa que vive no pecado, né? Pegou os bens, gastou, está vivendo em festa, gasta tudo com prostituta, está aí achando que vai encontrar felicidade no mundo, né? Às vezes só quando acaba tudo é que percebe a besteira que fez. E volta de novo. O pai é Deus. Deus acolhe. E não, embora o filho tenha voltado arrependido, chorando, pedindo para ser um servo, Deus o acolhe de novo como filho. Então o pai nessa parábola é Deus. É a atitude de Deus. E o filho mais velho? O filho mais velho representa a atitude de tantos que vão à igreja, que não transgridem uma ordem, mas que não se importam, não têm amor e não se importam com o próximo. Quando o filho mais velho vê o filho mais novo voltando e que o pai que é Deus o recebe com alegria e amor, o filho mais velho não participa da alegria e amor de Deus pelos que se convertem, não. Ele lembra que ele foi correto a vida inteira. Ele lembra que ele não transgride ordem. Ele lembra que ele merece a festa. O filho mais velho é aquela pessoa religiosa que vai à igreja, vai à missa hoje em dia, né? Que cumpre os mandamentos, mas não cumpre com amor. Não cumpre com amor. Então esse é o filho mais velho. Então, o que Jesus quer é que cumpramos o mandamento, mas que cumpramos com amor. Então, por isso que Jesus tinha dito lá no Sermão da Montanha, que ele veio trazer os mandamentos ao pleno cumprimento. Que ele quer cumprir. Que ele quer que cumpramos sim os mandamentos, como ele disse aí, já em diversas passagens aí sobre o casamento que nós lemos, né? Que o que Deus uniu, o homem não separe, né? Jesus falou que Deus uniu, o homem não separe. Ou seja, tem que cumprir os mandamentos, mas cumprir com amor pelo outro. Os mandamentos só ganham pleno cumprimento quando tem amor pelo próximo. Então a missão de Jesus é trazer esse filho mais novo, que está afastado, e esse filho mais velho, que está na casa, que vai à missa, e tudo mais, mas que não tem amor. O pai, no fim, coloca os dois na festa. Ele recebe, dá a festa para o filho mais novo, que estava no pecado, e por fim o filho mais velho também entra na festa. Então Deus quer que os dois entrem na festa, e vivam juntos na festa. Deus quer que os pecadores se arrependam e vão para uma vida santa, e quer que aqueles que vão na igreja façam tudo, mas façam com amor, e com amor pelo próximo e por Deus. E não simplesmente cumpram os mandamentos com dureza no coração, né? Então, 7º dia, um especialista em leis se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber uma herança na vida eterna? Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: Você respondeu certo. Faça isso e viverás. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Então veja, esse especialista em leis tenta fazer Jesus cair, né? Numa armadilha. Porque Jesus pregava o amor, a reconciliação. Então ele pergunta assim: o que é mais importante? Aí Jesus pergunta a ele: como é que você entende a lei? Aí ele fala assim: eu acho que deve-se amar a Deus com todo o coração e ao próximo. E Jesus: então isso mesmo. Faça isso e viverás. É isso mesmo, você entendeu bem. E ele, para se justificar, pergunta quem é o meu próximo. Por que se justificar?
Porque provavelmente ele sabia disso, mas não fazia, né? Então ele pergunta quem é meu próximo. Jesus vai responder quem é o próximo com uma história. Então Jesus respondeu: um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho quando viu o homem. Passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante pelo outro lado. Então, olha só, um homem estava. A história que Jesus conta para ele é a seguinte: um homem estava indo para Jerusalém. Esse homem aqui era um judeu, né? Um homem de fé. Estava voltando de Jerusalém e indo para Jericó, né? Aí um assaltante pegou, roubou e, não satisfeito em roubar, ainda foi maldoso de espancar até quase que a morte. Deixou ele lá caído espancado. Então, o sacerdote, né? Esse sacerdote judeu, passou direto e não quis nem saber, né? Passou direto e não quis nem saber. Depois passou um levita e também não quis saber. Quem que é o levita? Os levitas eram responsáveis pelo culto. Alguns levitas eram ungidos sacerdotes, os levitas que não eram ungidos sacerdotes ajudavam no templo, ajudavam varrendo, limpando o templo, ajudavam tocando no templo, né? Cantando músicas durante o culto, ajudavam nas atividades do culto. Então, o levita é o cara que estava o dia inteiro no culto, né? Ou seja, passou um sacerdote, não quis saber dele, depois passou um cara que estava o dia inteiro no culto, na igreja, na sinagoga, e também não quis saber dele. Então passaram dois irmãos de fé dele e não quiseram saber dele, o sacerdote e o levita. Viram ele caído, machucado e não quiseram saber. Aí Jesus continua a história. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos. Derramando óleo e vinho nas feridas, depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Então o especialista em leis respondeu: aquele que praticou misericórdia com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça a mesma coisa. Então, olha só, quem que era o samaritano? O samaritano é aquele pessoal do norte, né? Sem entrar em muitos detalhes históricos, que eles já tinham feito parte de Israel e depois se separaram, samaritanos na época de Jesus eram conhecidos como pagãos. Então o sacerdote, que era irmão do judeu, que tinha sido assaltado, viu o judeu caído e não fez nada. O levita também viu ele caído e não fez nada. Não quis saber dele. Passaram ao largo. Quem parou e ajudou aquele homem caído foi um samaritano, né? Foi um pagão. Um homem que não ia à igreja, um homem que para os outros não tinha fé. Foi o pagão que ajudou, o samaritano. Ajudou, cuidou dele, cuidou das feridas, levou na hospedaria, pagou para que o dono da hospedaria continuasse cuidando dele, e ele falou assim: na volta da viagem, se você gastar mais, eu te pago. Então, o sacerdote foi o próximo, né? Aqui nós entendemos como que um judeu pode não ir para o céu, um judeu, um homem de fé, pode não ir para o céu, como que um católico pode não ir para o céu, e pessoas pagãs às vezes vão para o céu. Por quê? Porque tem a atitude do samaritano e nós temos essa atitude de sacerdote, de levitas, né? Então a oração funciona assim: a gente lê a Bíblia, entende o que ela diz literalmente, depois entende o que aquilo significa e depois vai ver na nossa vida como estamos vivendo. Estamos vivendo de acordo com qual personagem? Na parábola do filho pródigo, nós vivemos como filho mais novo, como filho mais velho, nós vivemos como pai. Nessa passagem, nós somos como sacerdote, nós somos como levita, nós somos como bom samaritano. Então, depois que a gente entende a passagem, que a gente lê o significado literal e entende depois o ensinamento teológico por trás da passagem, a gente pensa assim: e na nossa vida? Como é que está na nossa vida? Em qual desses personagens nós nos encaixamos? Assim a gente vai conhecendo a Deus e conhecendo a nós mesmos.
aos olhos de Deus, como nós somos.